Olá, gente boa, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e da do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Jairo de Souza e eu estou aqui de volta para compartilhar a segunda parte de um texto maravilhoso que é o texto do Bom Samaritano. Uma segunda reflexão, uma reflexão que começou a partir de elementos textuais e agora nós vamos para algumas reflexões. Hoje eu trago para você esse texto e espero que ele abençoe seu coração. Mas antes, já quero pedir a você que você se inscreva nesse canal e que você possa compartilhar os nossos conteúdos se eles fizerem bem a você. Tá? Deixa aí seu like ou até o seu dislike, quem sabe, mas compartilhe e de alguma forma interaja comigo, pois isso me faz muito bem e me faz perceber o caminho que eu devo seguir neste canal. Hoje eu trago para você de novo o texto do Bom Samaritano. E o texto do Bom Samaritano é o texto que está em Lucas 10, de 25 a 37. Queria ler para você. E eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos, retirando-se e deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes três te pareceu ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai, procede tu de igual modo. Amém. Esse texto é riquíssimo. Esse texto é um texto profundo e é um texto que de uma ou de outra forma vai mostrar para a gente o cerne da verdadeira religiosidade e da verdadeira religião com Deus. Queria que você olhasse comigo não aqueles elementos textuais que foram elementos que eu tratei no vídeo anterior. Elementos como, por exemplo, a questão de que para um homem ele quer saber, o intérprete da lei quer saber como herdar a vida eterna. E exatamente Jesus lhe diz sobre qual é a leitura que ele faz e ele responde: amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Jesus diz: é exatamente isso. Só que a grande questão dele é a pergunta: quem é o meu próximo? E aí Jesus a esta questão responde com uma parábola maravilhosa, mas termina fazendo um outro questionamento: quem foi o próximo que atendeu o caído? O cerne da verdadeira religiosidade, da verdadeira relação com Deus, não está em buscar pessoas que sejam merecedoras de serem atendidas, mas em atender aos caídos ser uma resposta de Deus, uma resposta do Cristo, uma resposta do amor, uma resposta da misericórdia para todos. Quando leio esse texto e quando penso nesse texto, acredito que esse texto possa nos apontar um sentido da verdadeira vida.
E apontando o sentido da verdadeira vida, esse texto nos provoca a entendermos algo que, para mim, é fundamental, que eu chamo de o patos divino. Chamo sua atenção porque essa ideia, o patos divino, não é uma ideia minha. É uma ideia que na academia surgiu com Abraham Joshua Heschel, um grande pensador do judaísmo, que pensava exatamente da seguinte forma: segundo ele, o profeta não recebia a palavra de Deus. Não era como que um texto escrito que o profeta deveria citar, recitar ou escrever. Para Abraham Joshua Heschel, o profeta não recebia a palavra, ele recebia o patos divino. A palavra patos e o conceito patos é o conceito que dá ideia a sentimento, a dor, a entranhas se movendo na direção de algo. É o termo que foi usado, por exemplo, para dar origem à patologia, doença. Então, quando nós olhamos a ideia de patos, a gente está dizendo, e Heschel quer dizer que o profeta recebe o sentimento, as entranhas de Deus, recebe a dor de Deus, a paixão de Deus. Patos também traduz a ideia de paixão. Então ele vai usar como exemplo Oséias. Oséias é aquele profeta que Deus manda ele casar com uma prostituta, e casando-se com uma prostituta, essa mulher sai de casa, tem filhos fora de casa, ele traz aqueles filhos para criar os filhos ao redor da sua mesa, trata-os como filho. Os nomes que, segundo a profecia de Oséias, são dados aos filhos de Oséias são nomes com características daquilo que Deus sentia pelo povo. Não é o meu povo, não me compadecerei, enfim. Quando nós olhamos essa história toda, Oséias se sentia um homem traído, Oséias se sentia um homem rejeitado, Oséias se sentia um homem longe da sua esposa, amargurado, passando pela rua e as pessoas o julgando e avaliando ele como um traído e etc e tal. E aí Deus diz para ele: como é que você se sente, Oséias? Oséias diz: me sinto mal, me sinto traído, me sinto rejeitado. E aí Deus diz para ele: é assim que eu me sinto em relação a Israel. Vai lá e dize as minhas palavras a Israel, porque agora você está preparado para dizer o que eu tenho a dizer, pois você sente o que eu sinto. É o coração de Deus pelo povo de Israel que Oséias recebe. Logo, é aquilo que ele tem de traduzir em palavras. A parábola do bom samaritano é a parábola da religião que não recebe o coração de Deus e que passa ao largo dos que estão sofrendo. Essa parábola é a parábola da expressão maior do amor de Deus, que é atender o ser humano caído. O Cristo crucificado que atendeu a nós, seres humanos caídos. Logo, o coração de Deus está no amor ao próximo, no amor ao caído, no amor ao ferido, no amor ao desnudo, no amor ao faminto, no amor à mulher abandonada, no amor ao agredido, no amor... O samaritano, que era a expressão de um tipo de pessoa que o judeu odiava, Jesus usa nessa parábola dizendo que é o samaritano que atendeu aquele homem passando ao perto, gastou dinheiro com ele, colocou ele no seu animal, levou ele para uma hospedagem, pagou a hospedagem. Jesus faz a pergunta: quem foi o próximo do caído? A grande questão da religião não é buscar a quem atender, mas é exatamente ser uma resposta para todos os que sofrem, para o próximo que está angustiado, que está caído à beira do caminho. O samaritano recebeu o coração de Deus, recebeu o patos divino. A religião, o sacerdote, não recebeu.
O levita não recebeu. Então essa parábola vai propor para a gente essa reflexão. Essa reflexão que mostra qual é a grande obra de Deus. E talvez eu poderia dizer, sem medo de errar, a única grande obra de Deus diante do homem caído, enviar o seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar. E esse é um elemento que Jürgen Moltmann traz para a gente discutir, porque Jürgen Moltmann pega o patos divino e diz que existe uma bipolaridade em Heschel. Bipolaridade porque é um Deus apaixonado por um ser humano perdido, um ser humano caído. E aí Jürgen Moltmann fala do seu patos, ou interpreta o patos de Heschel, trazendo um terceiro elemento. E esse terceiro elemento é um Deus apaixonado por um homem caído que envia Jesus. Cristo é o elemento distintivo, segundo Moltmann, no patos divino. Deus revela o seu coração na pessoa de Jesus Cristo. E Jesus é aquele que atende ao caído. Jesus é o bom samaritano. E Jesus é aquele que propõe para que nós sejamos como bons samaritanos também. Se a nossa religiosidade não atende às demandas e aos sofrimentos da nossa sociedade, ela se torna, como diz Jesus, insípida, impura, porque nós somos o sal da terra, mas se o sal for impuro, com que se há de salgar? Ele não serve para nada mais, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Que o coração de Deus esteja no seu coração, ou seja, que o sofrimento e a dor do outro lhe atinja e que ao ver alguém caído você atenda, porque em Mateus 25 propõe para a gente: estive nu e me deste de comer, enfermo, foste visitar-me, com sede me deste de beber, com fome me deste de comer. E aí aqueles dirão: quando é que te vimos assim e fizemos pelo Senhor alguma dessas coisas? E Jesus dirá àquelas pessoas: quando atendeste a um dos meus pequeninos, a mim me fizeste. Na boca de quem tem fome, no coração de quem está doente, psicologicamente, existencialmente, no corpo do nu, do agredido, da mulher violentada, da criança abandonada, está o Cristo que clama. A nós cabe ser a resposta aos sofrimentos destas pessoas. Mas só são respostas aos sofrimentos daqueles que estão doentes quem recebe o patos divino. Que Deus derrame sobre nós o seu coração e que sejamos nós luz e sal para este mundo. Que Deus abençoe a gente, em nome de Jesus. E a qualquer hora eu volto com mais uma parte de um sermão sobre o bom samaritano. Um abraço, fique com Deus e até a próxima, se assim Ele permitir.